Bem-vindos ao canal Biologia para Botaneiros e hoje com o tema Cnidários. Os cnidários são animais aquáticos e têm como representantes as anêmonas, as hidras e as medusas, também conhecidas como águas-vivas, como esta aqui. E esse tema será dividido em duas partes. Então vamos à primeira parte. Então vamos aos cnidários. Aqui atrás vocês estão vendo uma grande diversidade de cnidários, muitos deles coloridos. Pode ver que a diversidade de cores e formas é muito grande. Agora vamos dar uma olhada no capítulo sobre cnidários, parte 1. Um pouco das características gerais deste grupo. Este filo tem organismos que são representados pelas anêmonas, que são esses organismos sésseis com esses tentáculos, pelas hidras, que são pólipos também, mas com menos tentáculos e corpo mais alongado, e pelas águas-vivas, que é a forma natante desses organismos. Esses organismos são organismos aquáticos, o que significa que você não verá este organismo voando ou correndo por terra firme. Eles são majoritariamente marinhos, isto é, a grande diversidade desses animais está nos oceanos e tem poucos representantes em água doce. A simetria desse animal é geralmente radial, entretanto, existem alguns que são assimétricos. E são animais diploblásticos, isto é, tem dois tecidos embrionários, o de fora, que é ectoderme, e o de dentro, que é endoderme. Se você lembrar, lá nos poríferos, eles não tinham tecidos, então esse tecido aqui nesses animais já é uma novidade evolutiva. E esses animais também possuem uma célula denominada cnidócito. São células com substâncias urticantes. Esse cnidócito são células exclusivas deste grupo. Você não verá essa célula em nenhum outro grupo de animal. E muitas dessas substâncias secretadas pelos cnidócitos são extremamente tóxicas e estão entre as toxinas mais fortes do reino animal. E tem dois tipos de forma. Tem a forma sessile, que é encontrada aqui nos pólipos, tanto das anêmonas quanto nas hidras, e a forma de medusa, que é a livre natante, né? São formas livres que nadam no plâncton, isto é, nas águas. Aqui um pouco da diversidade deste grupo. Se você observar, esse grupo tem diversas cores, diversos tamanhos, inclusive. São animais que variam de poucos milímetros até metros. Então, tem uma grande diversidade de tamanhos, uma grande diversidade de formas, se você ver aqui pelas medusas, uma grande diversidade de cores. Inclusive, tem animais luminescentes, que têm bioluminescência, isto é, eles fazem sua própria luz e brilham, geralmente no escuro, né, ou em águas profundas. Então, a diversidade desse animal é muito grande, tanto em tamanho, cores e formas. Um pouco da taxonomia destes organismos, ou do filo cnidário. Aqui nós temos a árvore filogenética do reino Animalia, e os cnidários, eles são também animais basais, assim como os poríferos são animais basais. E o que significa isso? Significa que ele tem o menor número de estruturas, representa o menor número de estruturas que deixa esse animal na base do reino Animalia. Vamos aqui observar. Aqui nós temos o nó que sai o nosso cnidário. Então pode ver que aqui o nosso cnidário sai desse nó e é o nó que vem antes do grande grupo Bilateria, que é a grande parte dos outros animais. Então, os nossos cnidários, que é o nosso filo cnidária, ele vem antes
do grande grupo Bilateria, ou Bilateria. São aqueles animais bilaterais. Continuando, este grupo pertence ao reino Animalia, são animais, tem todas aquelas características dos animais. Pertence ao filo Cnidaria, que engloba esses animais, tem as características pertencente a este filo. E esse filo é dividido em 5 classes. Se você pegar alguns livros mais antigos, eram divididos em 3 classes. Depois foi para 4 e atualmente é dividido em 5 classes. Vamos dar uma olhada mais a fundo em cada classe. Aqui nós temos o representante do Anthozoa. Anthozoa é uma classe de Cnidaria que não tem a forma de medusa. Então, neste grupo tem apenas a forma de pólipo. O próximo é Hydrozoa. O Hydrozoa tem tanto a forma de pólipo quanto a forma de medusa, que são esses animais que nadam na coluna de água. E também uma característica importante dessa classe Hydrozoa, que é a única classe dentre os cnidários que possuem formas que vivem em água doce. As outras classes só têm representantes marinhos. Então, o Hydrozoa é uma classe importante para a gente que vive no interior. E aqui nós temos representantes dos hidrozoários. Aqui nós temos uma foto, se você perceber aqui, essa medusa. E a característica da medusa desse grupo é que tem essa estrutura aqui chamada manúbrio, onde termina a boca. Então, tem essa espécie de tromba, que é a característica dessa medusa desse grupo Hydrozoa. No caso aqui, nós temos uma foto da Crapedacusta suerbe, que é um animal de água doce, e essa foto foi tirada aqui na cidade de Jardim, na Lagoa Misteriosa. O próximo grupo é o Scyphozoa. O Scyphozoa também é um grupo que tem representantes de medusa e pólipo. E esse grupo é interessante, ele tem as maiores, as mais coloridas medusas dentre os cnidários. Então, este grupo aqui tem os maiores representantes das medusas, medusas de vários metros, medusas coloridas, bioluminescentes. Então, é um grupo especial para as medusas. O próximo grupo é o Cubozoa. O Cubozoa, o nome já diz o que ele é um animal que tem esse formato aqui do seu corpo, parece um cubo, é um quadrado, e ele tem 4 pedalhos, que são as estruturas de onde saem os tentáculos. Então esse grupo aqui é chamado de Cubozoa. Uma coisa interessante dessa classe, que estão os animais mais venenosos dentre os cnidários. São conhecidos como vespas do mar. E por último, o Staurozoa. O Staurozoa são esses animais que eles são animais polares. Eles são encontrados aqui na região da Antártida. Agora, como esses animais se relacionam filogeneticamente? Vamos aqui olhar a árvore filogenética do filo Cnidaria. Então aqui eles têm um ancestral em comum, que gera a árvore para o grupo. E observe que o Anthozoa é um grupo separado dos demais, porque os demais possuem a fase de medusa, e Anthozoa não. Então isso já é uma característica que separa dos demais. Então ali, o Anthozoa separado, e aqui é um grupo que está junto por ter a fase de medusa. E dentro desse grupo, chamado Meduzoa, porque tem medusa, a gente observa que o Cubozoa e o Staurozoa formam um grupo monofilético neste grupo dos Meduzoa, porque eles têm um ancestral comum aqui, e os demais não. Vou falar um pouco sobre a anatomia desses animais. Como nós vimos, este grupo tem 2 formas.
Uma que é a fase de pólipo, aquela séssil, e outra é a fase de medusa. Então a gente vai olhar aqui separadamente a anatomia dessas duas formas. A primeira é a fase de pólipo, aquela fase séssil. Então aqui nós temos fotografia, né, de um pólipo de Anthozoa. E se a gente observar, né, este Anthozoa ele é revestido por uma epiderme nessa parte externa, e internamente é revestido pela gastroderme, que é a parte interna. Ele tem também um disco basal fixador. Nesse disco muitas vezes secretam algumas proteínas que funcionam como cola. Isso faz que ele fique fixo no local, resistindo, né, às intempéries dos oceanos. Nós temos a parte do corpo, a parte dos tentáculos, e os tentáculos eles circundam a boca. Então, este animal, né, ele tem um corpo onde saem os tentáculos que circundam a boca. E a parte interna, chamada cavidade gastrovascular, que funciona como estômago e intestino ao mesmo tempo. E lembrando que esse animal ele não tem ânus, observe, só tem a boca. Aqui na epiderme, né, tem células epiteliais de revestimento, e entre essas células de revestimento tem as células especiais, os quinidócitos, são essas células urticantes. Essas células elas estão distribuídas por todo o corpo do animal, entretanto, tem uma concentração maior nos tentáculos, né, é onde esse animal utiliza para capturar suas presas. A parte interna, a gastroderme, ela é composta, né, por células epiteliais digestivas que secretam substâncias digestivas, né, enzimas digestivas, e também são flageladas. Isto é, quando esse animal come o seu alimento, ele é um animal carnívoro, come o seu alimento, há um processo de digestão, né, com a liberação das substâncias digestivas, e esse flagelo vai movimentando, fazendo com que fique mais fácil a absorção deste nutriente pelas células ali próximas ao alimento. E aqui entre a gastroderme e a epiderme tem um tecido frouxo que é a mesogleia. Então essa mesogleia ela tem proteínas, águas, células de transporte, né, que levam esses nutrientes capturados pelas células digestivas e levam para todo o corpo do animal. E também no meio dessa mesogleia tem células musculares e também células nervosas, tem neurônio nesse animal. Então as células musculares funcionam aqui, estão concentradas principalmente nos tentáculos, né, onde ele concentra os movimentos, assim também como as células nervosas, né, tem uma grande concentração nos tentáculos, por onde ele sente ali as presas ou os predadores. Então tem uma grande concentração de células nervosas e células musculares nos tentáculos. Agora aqui, vamos falar um pouco da anatomia da medusa. Vamos falar de duas medusas, do hidrozoário e do cifozoário, que são os principais e os mais numerosos. Aqui, a medusa de hidrozoa, da Craspedacusta suerbe, essa água-viva de água doce. Então vamos observar aqui a anatomia desse animal. Ele tem aqui um corpo, ou umbrella. Umbrella é aquela parte do guarda-chuva, de cima do guarda-chuva. Então, a forma do corpo lembra uma umbrella, e é assim que é chamado, umbrella. E tem duas regiões, uma região chamada oral, onde se localiza a região da boca, e uma região oposta chamada aboral. E aqui nós temos o manúbrio. O manúbrio é essa estrutura em forma de tromba aqui, que liga a boca à parte aqui interna do nosso animal. E a boca, ela dá aqui na cavidade gastrovascular.
como, assim, como nas anêmonas, essa cavidade é revestida por aquele epitélio flagelado que secreta as enzimas digestivas. Então, essa cavidade gastrovascular que funciona tanto quanto estômago como intestino, ela tem duas partes, que é um radial, né, que leva aqui os nutrientes para a parte do anel, ou canal anelar. Então, o alimento é distribuído por todo o corpo deste animal, ou desta medusa. Tem também os tentáculos, né, que circundam a base aqui da umbrella deste animal, e nesses tentáculos nós temos os quinidócitos, que são as células que secretam as substâncias tóxicas. E também nós temos as gônadas. As gônadas são células especializadas que produzem os espermatozoides, no caso se for masculino, e os óvulos, no caso se for feminino. Agora, vamos falar da anatomia do Scyphozoa, que já é uma medusa mais complexa do que a medusa do nosso Hydrozoa. Então aqui nós temos um representante, né? Observe que esse animal não tem aquele manubrio, sim tem braços orais que circundam a boca. Então essa é uma diferença entre as medusas. Então aqui nós temos o corpo ou umbrella dessa medusa de Scyphozoário. Também tem a região oral, onde fica localizada a boca, e aboral, que é a região oposta à boca. Então nós temos a boca ali, pode ver que a boca aqui desse animal é direto no corpo, diferentemente do Hydrozoa, né, que a boca ficava no manúbrio. Então essa é uma diferença entre essas duas medusas. Ela também tem tentáculos que circundam o corpo. Geralmente os tentáculos são menores e varia de dezenas, centenas até milhares de tentáculos. Naturalmente, quando for milhares, são microtentáculos, né? São tentáculos pequenininhos. E também a boca aqui, ela vai dar na cavidade gastrovascular, né? Aquela cavidade revestida por aquele epitélio flagelado que secreta substâncias digestivas. E esse animal tem a característica de ter esses braços orais com quinidócitos, que são aquelas células especializadas para capturar as presas. E aqui nós temos também as gônadas, né, masculino para secretar os espermatozoides, feminino os óvulos. E tem uma estrutura muito interessante aqui, sensorial, chamada roupa, que é um órgão sensorial que dá a percepção espacial e também a percepção luminosa para este animal. Agora vou falar um pouco dos quinidócitos, essas células especiais que estão presentes apenas nesse grupo dos quinidários. Então são células especializadas em injetar peçonha ou veneno. Contém nematocistos. Os nematocistos são essa estrutura inoculadora, como se fosse o dente da cobra ou o ferrão da abelha. Então o nematocisto tem essa função. E o quinidócito, né, ele tem a função de paralisar a presa para facilitar a captura e também defesa contra predadores. Então vamos aqui dar uma olhada como funciona esses quinidócitos. Então aqui nós temos um pólipo, e esse pólipo tem os quinidócitos no corpo, principalmente na região ali dos tentáculos. É a região que mais precisa dos quinidócitos. Então nós temos ali, e vamos aqui dar um zoom de como é esse quinidócito. Observe que aqui, o quinidócito, né, ele tem essa estrutura aqui do lado que funciona como um gatilho. Ao encostar nessa estrutura, o nematocisto que fica aqui dentro ele é disparado, injetando a substância tóxica que está secretado nessa célula. Os quinidócitos têm diversas formas, inclusive são utilizados na identificação dos grupos dos quinidários. Então, dependendo do tipo de nematocisto, você tem um grupo de animal. Como funciona? Por exemplo, ao ser tocada essa célula, né,
Tocou, ela vai disparar o cnidócito injetando a peçonha e causando a injúria ao predador, né, ou à presa. Então aqui é o fim da parte 1. Vai ter uma atividade, responda a atividade e até a parte 2.